Fala galera, pensamos assim diferente, hoje em mais um vídeo. Dessa vez a gente vai abordar um pouco a reforma da Previdência. Na realidade a gente vai falar um pouco só sobre a reforma da Previdência, porque ainda bem que tem muita gente divulgando, expondo essas mentiras, essa falsidade desse rombo que dizem que existe na Previdência, que na verdade não existe. E a gente vai focar mais a comparação entre o que é uma previdência social e o que é uma previdência privada, tá? Para a gente falar um pouco sobre a reforma da Previdência, o governo golpista de Michel Temer, ele defende a reforma da Previdência alegando que existe um déficit, um rombo de mais de 190 bilhões de reais e que a Previdência então não seria sustentável. Essa informação é mentirosa, inclusive pelos próprios auditores da Receita Federal. Eles negam essa afirmação do governo de Michel Temer. Por quê? De uma forma bem simples, eu vou tentar explicar para vocês como que funciona as contribuições e a arrecadação para que a Previdência ela funcione. A Previdência é sustentada pela contribuição que você faz no seu olerite, ou seja, dependendo da sua faixa de salário, de 8% a 11%, enfim, você tem aquela contribuição que é destinada ao INSS. O seu patrão ele paga aquele mesmo valor que você também para o INSS, ou seja, é uma contribuição dupla. O INSS recebe de você e recebe também do seu patrão. Além disso, existem alguns impostos que são destinados especificamente para a Previdência. São eles o PIS, a COFINS e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Então, quando você junta as contribuições patronal e funcional para o INSS, quando você junta a arrecadação desses três impostos para a Previdência, ela se torna superavitária. Não existe falta, não existe rombo. Existe sobra de dinheiro na Previdência. Agora, por que eles estão alegando que existe esse rombo? Basicamente, por dois motivos. O primeiro, existe um mecanismo jurídico chamado desvinculação das receitas da União. Infelizmente, isso foi algo que foi muito utilizado, inclusive, nos governos do PT, aonde é permitido que aquele valor que deveria ser destinado para pagar a Previdência Social seja utilizado para qualquer outra coisa, inclusive para pagamento de juros da dívida pública, para pagar para o Bradesco, para pagar para o Itaú, para pagar para os grandes latifundiários, para os grandes industriais do Brasil. No governo do PT, havia um limite de até 20% desse valor que era arrecadado. O governo Temer aumentou para 30%, ou seja, até 30% daquilo que deveria ser destinado para a Previdência está indo para pagar juros da dívida pública do Brasil. Esse é um primeiro motivo. O segundo é o rombo da falta de pagamento e sonegação de impostos. Existem mais de 420 bilhões de reais que são devidos das maiores empresas do Brasil. Quer citar algumas? Empresa Vale, Bradesco, até mesmo empresas públicas, Caixa Econômica, Banco do Brasil estão devendo, Itaú, todas essas grandes empresas devem para a Previdência. E a partir do momento em que o governo tivesse uma atitude de cobrar esses impostos da empresa, não haveria nenhum tipo de rombo. Pelo contrário, haveria uma sobra de dinheiro. Mas o que esse governo que prefere privilegiar o capital privado ele faz? Ao invés de cobrar dos verdadeiros devedores, de quem trouxe o rombo para a Previdência, ele quer colocar nas costas do trabalhador essa conta. Ele quer que você pague por isso, trabalhador brasileiro. Então não caia nesse golpe. Não existe rombo da Previdência. O que existe é falta de pagamento daqueles que deveriam honrar os seus compromissos, os seus impostos. E eu fico possesso da vida quando eu ainda vejo que o trabalhador, alguns trabalhadores não entendem e não enxergam que o seu patrão, na verdade, ele não é bonzinho. O seu patrão ele não gera emprego, ele explora a sua mão de obra e quer te pagar o mínimo por isso. Porque pergunta para ele se ele faria o que você faz recebendo o que você recebe. Então, na verdade, ele não é bonzinho querendo gerar renda ou gerar trabalho. Muito pelo contrário, ele usa a sua força de trabalho para fazer aquilo que ele não faria, para receber aquilo que ele não aceitaria receber e ainda assim quer se sentir o bonzinho da história e não pagar os impostos que são devidos. Está aí o rombo da Previdência. Vamos agora falar um pouquinho sobre a diferença entre uma previdência social e uma previdência privada, tá? A previdência privada, ela tem uma característica que é o seguinte: na previdência privada só existe a contribuição do
trabalhador. Não existe a contribuição do patrão e não existe a contribuição do governo. Ou seja, você só vai receber aquilo que de fato você colocar. Então eu vou te dar um exemplo. Eu trabalho há 8 anos no mercado bancário e já vendi muita previdência privada. Eu até entendo que a previdência privada ela é bacana em alguns casos como complemento. Outrora era conhecida como previdência complementar, né? Mas jamais para substituir a previdência social. E o que acontece? Vamos supor que você tenha uma previdência na qual você receba uma margem de lucro de 10%. Estou sendo muito generoso com os bancos, tá? Você vai ter que pagar uma taxa de administração sobre esse rendimento, que gira em média de 2,5%. Então você já acai aquilo que você de fato está contribuindo, tá ok? Outra coisa, a previdência social ela é solidária, ou seja, nem todos aqueles que receberam de fato contribuíram o suficiente para receber. Então você tem alguns casos, por exemplo, como o trabalhador rural, que trabalha na agricultura familiar. Não aquele latifundiário, fazendeiro, dono do dinheiro. Não é isso que eu estou falando. Estou falando do trabalhador rural, familiar, aquele que abastece 70% das mesas das famílias brasileiras de frutas, legumes, verduras e derivados. Esses camaradas, eles se aposentam com um período menor de contribuição. Por quê? Porque eles estão sujeitos a intempéries, eles estão sujeitos a um ano a colheita ser muito boa, no outro ano a colheita não ser. E como eles abastecem a sociedade brasileira com esses recursos, é destinado para eles que eles se aposentem com uma contribuição menor. Agora, você já imaginou se eles são igualados da mesma forma que qualquer trabalhador formal? Eles vão sair do campo. E quem que vai se preocupar em colocar verdura, legumes, frutas na sua mesa? O grande latifundiário que vende os seus papéis nas bolsas de mercadorias e futuros antes sequer da colheita, já estão negociadas as mercadorias porque tudo que os grandes produtores fazem é exportado lá para fora, não fica aqui dentro, tá? Uma outra situação, a previdência privada, como eu disse, ela só vai de fato receber o dinheiro quem contribui. E aquele caso do deficiente, a pessoa com algum tipo de deficiência que não pode trabalhar, e aquela pessoa que sofreu um acidente, e aquela pessoa que não tem os recursos para poder contribuir, porque se você não trabalha, se você fica desempregado, você não consegue contribuir, como que você vai receber depois, tá? Em 1981, no Chile, vou dar só um exemplo aqui para vocês, quando o ditador Pinochet, e no Brasil tem gente que apoia ditador e gosta de quem apoiou a ditadura, né? Enfim, quando ele tomou o poder através de um golpe no Chile, ele acabou com a previdência social no Chile. Isso trouxe uma consequência catastrófica para a população. Por quê? Porque no Chile a previdência ela foi privatizada. E isso significa que os trabalhadores eles recebem, em média, 34% do seu salário durante a sua fase economicamente ativa do que eles trabalhavam. Uma conta de padaria, o camarada que trabalhou a vida inteira ganhando R$1.000 se aposenta em média com R$340. Isso nós estamos falando daqueles que conseguem se aposentar, tá? E esse valor representa 2/3 do salário mínimo chileno. Em 2008, a presidente Michelle Bachelet, ela criou um subsídio para a população mais pobre, acima de 65 anos, que representa 60% da população que não tinha sequer o que comer. Tá? E aí ela deu um subsídio, um benefício referente a meio salário mínimo do Chile, o equivalente a $170 na época, lá em 2008, tá? Para que essas pessoas tivessem o mínimo de subsistência para conseguir viver, comer. Entendeu? Então esse é o resultado da previdência privada. Você vai aumentar a lucratividade dos bancos, você vai cada vez mais trazer uma disparidade social e só beneficiar o capital privado. Então, galera, não vamos cair nessa de que, então vamos deixar descontar então o INSS, vamos partir para uma previdência privada. Não caiam nessa. Façam as contas. Se você hoje contribuir dos 24 aos 63 anos com um valor mínimo de contribuição para poder pegar um salário mínimo na Previdência Social, que é R$937, você tem garantido esse benefício. Se você fizer num plano de previdência privada essa mesma contribuição, o seu rendimento será em média de 50% menor. Ou seja, você não pega R$400 por mês.
Então isso é uma previdência privada. Para quem tem grana, para quem tem dinheiro, para a classe média, para a elite brasileira é maravilhoso, porque eles não estão preocupados com o INSS, eles têm no bolso para colocar. Mas a gente, nós que somos do povo, nós que fazemos parte de mais de 75%, como disse hoje num vídeo gravado o deputado Ivan Valente, que são aqueles que vivem com um salário mínimo, não temos condições de viver à base de previdência privada. Então, meus queridos, essa luta é minha, essa luta é sua, essa luta é pelos nossos filhos, essa luta é por todos, tá? Muito bacana o que aconteceu essa semana, as manifestações na Paulista, em vários lugares do Brasil, mas vamos continuar, porque só com força e resistência a gente vai vencer esse governo golpista, galera. Direito não se reduz, se amplia. Deus abençoe a todos, todo poder ao povo.